Neste vídeo, vamos mergulhar em uma parte intrigante da história cristã, a vida e a morte dos 12 discípulos de Jesus. Esses homens desempenharam papéis fundamentais na propagação do cristianismo, mas, como a maioria das pessoas, eles não eram imortais. Hoje, vamos explorar como cada um deles chegou ao fim de suas vidas terrenas. Simão Pedro, também conhecido como Pedro, desempenhou um papel fundamental no início do cristianismo e é frequentemente considerado o líder dos apóstolos. Ele era conhecido por sua forte fé, mas também por sua negação de Jesus durante o julgamento de Cristo. A história de sua morte é marcada por uma decisão pessoal significativa. De acordo com a tradição cristã, Simão Pedro foi martirizado em Roma durante o reinado do imperador Nero, por volta do ano 64 a 68 d.C. A forma de sua execução é uma parte notável de sua história. A tradição afirma que Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, alegando que não era digno de morrer da mesma forma que seu mestre, Jesus Cristo, que foi crucificado de forma tradicional, com a cabeça para cima. A decisão de Pedro de ser crucificado de cabeça para baixo é vista como um ato de humildade e devoção, demonstrando sua profunda reverência por Jesus. Ele não queria ser considerado igual ao seu Senhor, e essa escolha é frequentemente interpretada como uma expressão de sua fé e amor por Cristo. Acredita-se que o local da crucificação de Pedro tenha sido na colina do Vaticano, onde posteriormente a Basílica de São Pedro foi construída em sua homenagem. Acredita-se também que ele tenha sido sepultado nas proximidades. André, também conhecido como São André, era o irmão mais velho de Simão Pedro e um dos primeiros discípulos de Jesus. Sua morte é tradicionalmente associada a uma crucificação em forma de X, que é conhecida como uma cruz de Santo André. Aqui estão mais detalhes sobre sua morte. De acordo com a tradição cristã, André desempenhou um papel importante na divulgação do cristianismo, pregando a mensagem de Jesus em várias regiões, incluindo a Grécia e a Ásia Menor, atual Turquia. No entanto, sua missão de pregação o levou a enfrentar a perseguição por sua fé. A tradição mais comum sobre a morte de André é que ele foi martirizado em Patras, uma cidade costeira na Grécia, durante o governo do governante romano Nero, por volta do ano 60 a 70 d.C. A forma de sua execução é o aspecto mais distintivo de sua história. André foi amarrado a uma cruz em forma de X, que se tornou conhecida como a Cruz de Santo André em sua homenagem. A crucificação em forma de X é considerada menos comum do que a crucificação tradicional, em que a vítima é pregada a uma cruz com os braços estendidos horizontalmente. A decisão de crucificar André nessa posição peculiar é frequentemente vista como uma expressão de sua devoção e humildade. Diz-se que, durante sua crucificação, André continuou a pregar e a compartilhar a mensagem de Jesus com aqueles que estavam presentes, mesmo nas condições agonizantes de sua morte. Tiago, filho de Zebedeu, é frequentemente referido como Tiago Maior para distingui-lo de outro apóstolo chamado Tiago, filho de Alfeu. Ele e seu irmão João, conhecidos como os Filhos do Trovão, eram apóstolos próximos a Jesus e testemunharam muitos eventos importantes em seu ministério. A tradição cristã relata que Tiago Maior foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. Sua morte ocorreu por volta do ano 44 d.C., durante o reinado de Herodes Agripa, e a Bíblia menciona sua morte no livro de Atos dos Apóstolos, Atos 12, versículo 1 e 2. No mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja, para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. Tiago foi decapitado por ordens de Herodes Agripa I, tornando-se uma das primeiras vítimas registradas da perseguição cristã. A morte de Tiago foi um evento significativo na história do cristianismo primitivo, pois demonstrou a hostilidade que a nova fé enfrentava das autoridades romanas e judaicas. A execução de Tiago também teve um impacto profundo em sua comunidade de seguidores e em seu irmão João, que continuou a desempenhar um papel importante na liderança da igreja cristã. João, frequentemente referido como João ou João Evangelista, era um dos apóstolos mais próximos a Jesus e é conhecido por seu papel significativo na história cristã. Sua morte é notável, pois ele é o único dos apóstolos tradicionalmente a ter morrido de causas naturais e não devido à perseguição ou martírio. De acordo com a tradição cristã, João viveu uma vida longa e produtiva após o período em que ele foi um dos seguidores de Jesus e testemunhou seus ensinamentos e milagres. Após a ressurreição de Jesus, João desempenhou um papel essencial na disseminação do cristianismo e na escrita do Novo Testamento. Ele é frequentemente creditado como o autor do Evangelho de João, das Epístolas de João, 1 João, 2 João e 3 João, e do livro de Apocalipse. João também é lembrado por seu relacionamento próximo com Jesus. Era conhecido como discípulo amado e estava presente em momentos significativos da vida de Cristo, incluindo a última ceia e a crucificação. A tradição cristã afirma que João morreu de causas naturais em uma idade avançada na cidade de Éfeso, na atual Turquia.
Essa tradição é apoiada por escritos antigos, incluindo as obras de Irineu de Lyon. Acredita-se que ele tenha vivido até o final do primeiro século ou início do segundo século depois de Cristo. A morte tranquila de João em comparação com o martírio dos outros apóstolos é vista como uma recompensa por sua devoção a Cristo e seu papel na preservação dos ensinamentos de Jesus por meio de suas escritas. São João é uma figura proeminente na tradição cristã e suas contribuições à teologia e à literatura bíblica continuam a ser uma parte vital da fé cristã. Filipe foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus para segui-lo e disseminar seus ensinamentos. Ele é frequentemente referido como Filipe, o apóstolo, para distingui-lo de outros personagens bíblicos com o mesmo nome. Embora os relatos detalhados de sua morte sejam escassos nos textos bíblicos, a tradição cristã fornece informações sobre como Filipe teria sido martirizado. De acordo com a tradição cristã, Filipe teria sido crucificado em Hierápolis, uma cidade na Frígia, na Ásia Menor, atual Turquia. O método de sua crucificação é um ponto notável de sua história. A tradição afirma que Filipe foi crucificado de cabeça para baixo, semelhante a Pedro. Essa forma de execução era considerada uma variante incomum e mais dolorosa da crucificação tradicional, onde o condenado era pregado na cruz com a cabeça para baixo, em vez de para cima. O motivo pelo qual Filipe teria pedido para ser crucificado de cabeça para baixo não é tão bem documentado quanto o caso de Pedro, mas é geralmente interpretado como um ato de humildade e devoção a Jesus Cristo. Como Pedro, Filipe pode ter sentido que não era digno de morrer da mesma maneira que seu mestre, Jesus. Bartolomeu, frequentemente identificado como Bartolomeu, o apóstolo, é um dos 12 apóstolos de Jesus mencionados nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. No entanto, ele é frequentemente associado a outra figura bíblica chamada Natanael, o que pode levar a alguma confusão. A tradição cristã relata que Bartolomeu foi martirizado, mas os detalhes específicos de sua morte são menos claros do que os de alguns outros apóstolos. Existem várias histórias e tradições que descrevem sua morte, algumas das quais são controversas. No entanto, a tradição mais amplamente aceita é que Bartolomeu foi martirizado na Armênia. A forma de sua execução é o aspecto mais notável de sua história. Segundo a tradição, Bartolomeu teria sido esfolado vivo e, em seguida, crucificado ou decapitado. A esfolação era uma forma de tortura e morte particularmente cruel, que envolvia a remoção da pele da vítima enquanto ela ainda estava viva. Esse método de execução é frequentemente visto como uma das formas mais dolorosas e degradantes de martírio. A razão pela qual Bartolomeu teria sofrido tal martírio é incerta, mas a tradição cristã frequentemente o retrata como um pregador fervoroso do Evangelho, o que pode tê-lo colocado em conflito com as autoridades locais ou pagãs na Armênia. Mateus, também conhecido como Levi, foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus para segui-lo e disseminar seus ensinamentos. Antes de se tornar apóstolo, ele era um cobrador de impostos, coletando impostos para o governo romano. Mateus é frequentemente associado ao Evangelho de Mateus, um dos 4 evangelhos canônicos do Novo Testamento. A tradição cristã relata que Mateus foi martirizado, mas os detalhes específicos de sua morte não são amplamente registrados na Bíblia ou em textos históricos. A maior parte do que sabemos sobre a morte de Mateus é baseada em tradições e lendas posteriores. Uma das histórias tradicionais sobre a morte de Mateus sugere que ele foi martirizado na Etiópia, onde estava envolvido na conversão de etíopes ao cristianismo. A tradição relata que ele foi apedrejado e, em seguida, decapitado. No entanto, é importante observar que essas histórias são transmitidas por meio da tradição oral e escrita, e sua autenticidade pode variar. Tomé é um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus para segui-lo e disseminar seus ensinamentos. Ele é frequentemente associado à sua característica de ter dúvidas e ser chamado de Tomé, o incrédulo devido à sua hesitação em acreditar na ressurreição de Jesus até que pudesse ver e tocar as marcas dos pregos em suas mãos e o ferimento em seu lado. A tradição cristã relata que Tomé desempenhou um papel importante na disseminação do cristianismo após a morte de Jesus e que ele viajou para várias regiões para pregar o Evangelho. Em relação à sua morte, a informação disponível é mais limitada do que a de alguns outros apóstolos. No entanto, a tradição cristã frequentemente relata que Tomé foi martirizado na Índia, embora os detalhes específicos de sua morte variem dependendo das fontes. Uma das versões mais difundidas sobre a morte de Tomé na Índia sugere que ele foi morto a flechadas durante sua pregação na região. Essa forma de execução era uma forma comum de martírio na Índia antiga. A tradição cristã também afirma que ele foi sepultado na cidade de Melapore, que é agora parte de Chennai, na Índia. Tiago, filho de Alfeu, é um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus para segui-lo e disseminar seus ensinamentos. Ele é frequentemente identificado como Tiago, o menor para diferenciá-lo de Tiago, filho de Zebedeu, que era mais conhecido entre os apóstolos.
Os detalhes sobre a vida e a morte de Tiago, o menor, são limitados nos registros bíblicos e históricos, tornando-o um dos apóstolos menos conhecidos. No entanto, a tradição cristã relata que ele desempenhou um papel na divulgação do Evangelho após a ressurreição de Jesus. Quanto à sua morte, os detalhes são escassos. A tradição cristã sugere que Tiago, o menor, foi martirizado, mas os relatos variam. Alguns relatos afirmam que ele foi apedrejado, enquanto outros afirmam que ele foi espancado até a morte. A falta de detalhes específicos torna difícil confirmar a forma exata de seu martírio. A morte de Tiago, o menor, é lembrada na tradição cristã como um exemplo de devoção e sacrifício pela fé. Apesar de ser um dos apóstolos menos conhecidos, ele compartilhou o compromisso com a causa de Cristo e estava disposto a enfrentar o martírio em nome de sua fé. Simão, o Zelote, é um dos 12 apóstolos de Jesus, mas ele é frequentemente chamado de Simão, o Zelote, para distingui-lo de Simão Pedro. A adição do termo Zelote ao seu nome geralmente indica sua associação com o movimento Zelote, um grupo de judeus que buscava a independência política e religiosa de Israel do domínio romano. Os detalhes sobre a vida e a morte de Simão, o Zelote, são escassos nos registros bíblicos e históricos. A Bíblia não fornece muitas informações sobre ele, e a tradição cristã posterior oferece poucos detalhes adicionais. No entanto, a tradição cristã frequentemente afirma que Simão, o Zelote, desempenhou um papel na disseminação do cristianismo após a ressurreição de Jesus. Quanto à sua morte, os detalhes também são limitados. A tradição cristã geralmente relata que ele foi martirizado, mas não há muitos detalhes específicos disponíveis. Alguns relatos sugerem que ele foi crucificado ou morto de alguma outra maneira devido à sua pregação do Evangelho. Quanto à morte de Tadeu, a tradição cristã fornece algumas informações, embora haja variações nas histórias. Uma das versões mais comuns é que Tadeu foi martirizado na Pérsia, atual Irã. Segundo a tradição, ele teria sido morto a golpes ou apedrejado até a morte por pregar o Evangelho em terras estrangeiras. Há também relatos que sugerem que Tadeu foi crucificado. Após a traição, Judas Iscariotes é frequentemente retratado como tendo se sentido culpado e arrependido. Ele devolveu as 30 moedas de prata aos líderes religiosos e, segundo o Evangelho de Mateus, Mateus 27 versículo 3 ao 10, enforcou-se. No entanto, o livro de Atos, Atos 1 versículo 18 ao 19, relata uma versão ligeiramente diferente da morte de Judas, sugerindo que ele caiu e se feriu gravemente antes de sua morte. Estas são as histórias por trás das mortes dos 12 discípulos de Jesus, homens cujas vidas foram dedicadas à divulgação do cristianismo pelo mundo antigo. Seus destinos variados refletem os desafios enfrentados pelos primeiros seguidores de Jesus, mas também destacam a profundidade de sua fé e devoção. Esperamos que este vídeo tenha proporcionado uma visão intrigante da história cristã e da vida dos apóstolos que moldaram o cristianismo primitivo. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal para mais vídeos históricos. Obrigado por assistir.